E me conta mais como que foi exatamente, por exemplo, tipo, como que foi o seu raciocínio para virar engenheiro, né? Você já queria se tornar engenheiro, que era algo que você queria fazer, ou não, no final das contas? Na ou você verdade, quis por um tempo, sabe? Tipo, naquela época eu queria. Naquela época, eu tinha uma tendência a querer, porque eu tinha feito Senai na época que eu tinha 16 anos. Entendi. Como eu fiz Senai tem uma formação técnica e industrial muito grande. E eu gostei bastante de mexer no torno lá, de mexer na fresa, mexer em torno CNC. Aí eu comecei a programar, era um outro tipo de programação em relação a coordenadas, Sim. mas eu sempre gostei de computador. Eu, com 14, 15 anos, meu pai sempre me incentivou bastante em relação à tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, com isso, eu fiz um curso de montagem e manutenção de hardware na FATEC, na época. Nossa, a FATEC tinha curso de montagem? Tinha, na época, eu moro em Indaiatuba, né, então eles tinham na época aqui, inclusive eu era o caçulinha lá, eu era o mais novo, né, eu tinha 14, o restante era tudo mais de 18, mais de 20 anos aprendendo a montar computador, e eu lá, novinho, aprendendo a montar e jampear um 386. Boa, bons tempos. Eu não cheguei a viver esses tempos, ser bem sincero. Eu comecei a montar computador quando era a época do Core 2 Duo. Você se lembra? Ah, Core 2 Duo. Celeron ainda tinha. Já. O primeiro computador que eu fui ter era aquele de disquete, que era aquele. Não era aquele disquete 3/1/4, né? Ele era aquele negócio, era tipo um filme, né? Ele tinha um papelão com um filme dentro, basicamente. Aquilo ali é muito louco, né? Tipo... Aquilo foi o primeiro contato que eu tive com a parte de computadores. Então, para jogar Pitfall, você já tinha que colocar uma linha de programação. Então, eu gostei bastante já. Gostava muito de videogame, gostava muito de computador desde pequeno. Sempre jogava muito. Então, sempre foi uma paixão, né? Mas na hora de trabalhar, quando eu fiz 18, eu tinha que fazer alguma faculdade e escolhi o mais seguro na época aí. É difícil também, né? Pô, todo mundo meio que... Eu lembro que eu me perguntava muito. Eu vi o pessoal virando engenheiro. Será que é isso mesmo? Que deveria... Sabe que eu deveria ir? Será que eu deveria ir pra TI mesmo? Porque engenharia na época era algo que todo mundo queria, né? Engenheiro civil, falava muito da Copa do Mundo, pelo menos. Engenheiro civil, com certeza. Então... Mas assim, então aí beleza, você, no final das contas, você acabou indo pra engenharia, não porque você amava especificamente aquilo, mas porque você sentia que era o caminho certo a se fazer. Isso, tanto que eu escolhi controle e automação porque ia ter um pouquinho de computador, um pouquinho. Eu tive um pouquinho de programação na época, mas era programação língua Pascal. Pascal. Engenheiro aprende Pascal, cara. Nem era C+, era C só. Eu cheguei a estudar C também na faculdade, porque assim, na faculdade não muda tanto assim, em questão de linguagens, né, eu diria. Tipo, hoje você vai, sei lá, não sei se hoje mudou muito, mas na época eu aprendi Java e C. Então, tá bom, a gente tá falando um pouco mais a mesma língua. Mas aí, beleza, aí você foi lá, e aí, beleza, vou ter um pouquinho de computação ali, mas eu sei que engenharia, apesar de ter alguma coisinha outra de programação, um Pascal e tal, não é o que você vai fazer no seu dia a dia. Ou foi. Não. Às vezes eu posso estar errado. Bom, basicamente, não muito, mas eu tinha que mexer com softwares, com certeza, né? Então, eu mexi com AutoCAD, principalmente no início da minha carreira. Eu mexia com o pacote Office, que todo mundo, na época, tinha que fazer um cursinho de pacote Office, né? Eu fiz. O certificado. Então, todo mundo tinha que ter isso daí. E, na época, também, depois ali na Honda, um pouco mais para frente já, eu já comecei a utilizar softwares, ou no meu estágio mesmo, softwares, e desenvolver até alguns requisitos junto aí a algumas consultorias. Trabalhei, quando eu era jovem ali na Vilares, que eu trabalhei como um estagiário, eu trabalhei com a Accenture e trabalhei com uma empresa, era uma consultoria alemã, eu não lembro o nome, mas foi um desenvolvimento de um sistema de automação da aciaria. Então, você carregava todas as panelas com aço, na época era aço especial, né? Então, você tirava ele de uma usina semi-integrada. Quem não conhece usina integrada é aquela que você faz o ferro gusa lá, é a Gerdau, etc. E você tem a semi-integrada que trabalha só com sucata. Então, ele trabalha com um material mais nobre, vamos dizer assim, né? Então, já é um material que já tem cromo, já tem níquel, já tem essas ligas aí que são ligas mais caras e ricas aí. Então, eu trabalhei desenvolvendo esse software, desenvolvendo assim, né? Eu desenhei o fluxo do refratário, que é o departamento que eu fazia parte, né? Graças a Deus, na época, o meu supervisor
confiou em mim, no meu trabalho, para eu poder desenhar o fluxo lá com o pessoal da Alemanha. E eu falava inglês já, né? Porque legal. desde novinho eu já jogava muito videogame e eu pedi para minha mãe, olha, eu não sei ler isso aqui. Minha mãe falou, não sei ler, você vai ter que fazer inglês. E comecei a fazer inglês por causa do videogame, não foi porque... você que quis. Eu fui obrigado a entrar no inglês quando eu era moleque. Então você que quis. Tá bom. Eu muito que bom. quis. Aí desde novinho fui desenvolvendo e acabei utilizando no meu estágio bastante o inglês para conversar com o pessoal da Alemanha. Você chegou a fazer tudo isso, e aí como que foi a sua carreira? Você chegou a crescer mais? E não só isso, quando que você falou assim, eu acho que engenharia não é mais o que eu quero ir para a área de TI? Você se lembra desse momento? Lembro desse momento, já fazem alguns anos, na verdade. Caramba. Só que eu, infelizmente, eu tomei essa atitude um pouco tardia. Eu digo assim, não tardia em relação a tempo, mas que eu demorei muito para me mover, para sair de uma situação que eu estava confortável, né? Querendo ou não, é um cargo de engenheiro aí, se você está trabalhando numa multinacional, você ganha muito bem, você tem vários benefícios, então isso daí pesa um pouco, principalmente quando você vai fazer alguma migração, você tem que ter um planejamento, né? Quando você já está num cargo mais alto, porque muitas vezes as pessoas, elas saem de alguns cargos para ganhar mais, como QA, etc. Mas eu fui mesmo pelo potencial e porque realmente eu gosto da área e me identifiquei com a área, né? Então, há uns 3 anos atrás, eu falei, olha, eu preciso mudar, porque hoje eu não me sinto satisfeito com o que eu faço. Eu queria ter um potencial aí para crescer melhor, né? Porque eu estava há muitos anos ali no ramo automotivo e eu estava um pouco estagnado no caso, né? Mesmo eu mudando de áreas dentro da empresa que eu trabalhava anteriormente, na montadora, uma empresa que me deu tudo, vamos dizer, a bagagem de qualidade para eu poder fazer a migração para o QA, essa empresa me deu, né, que foi a Honda, no caso. Né? E, olha, é uma empresa realmente sensacional, muito boa aí, tem na Fórmula 1, tem todo lugar que você vê, motos basicamente é quase monopólio, 80% aí do mercado brasileiro é. Eu trabalhava na parte de carros. No mercado brasileiro, nem sabia que era tão grande assim, né? É grande. Realmente é muito grande. E eles têm autonomia muito grande em relação a carros, assim, por exemplo, né? Principalmente pelo potencial de vendas e por ser um mercado quase um dos primeiros aí a vender mais motos aí, mundialmente falando, dentro da empresa aí. Então, isso é legal. Não, a Honda é gigantesca mesmo, né? É uma empresa absurda e os carros dela falam por si só, né? Sim, e eu passei por várias áreas lá, né? Eu passei por logística, passei pela qualidade industrial mesmo, qualidade de peças. Depois eu passei por desenvolvimento da qualidade também, né? Então, nesse ponto, depois que eu comecei a estudar o QA em si, que foi basicamente desde o ano passado, aí, do início do ano passado, né? Que eu venho acompanhando várias referências, e aí uma delas foi você que eu encontrei, né? Obrigado por me chamar de referência, eu agradeço, aceito o elogio. Eu encontrei. E são vários nomes, né, que a gente tem como referência, que tem até um marketing aí, porém eu sempre gostei, assim, das pessoas que mostram o conteúdo em si, principalmente a prática, e também que tem uma carreira também que mostra um devido sucesso, né? Querendo ou não, você tá no Canadá aí hoje, né, menino? Pô, eu agradeço. Assim, eu moro no Canadá já tem 3 anos, vai fazer 4 logo mais. Eu me sinto muito feliz onde eu cheguei, vou ser bem sincero. Não quero falar sucesso, porque eu também não quero parecer que eu me acho em relação a isso. Mas é porque... Mas satisfeito. Pô, pra caramba, era meu sonho vir pro Canadá, né? Então, tipo, sim, eu ser bem sincero, eu falo isso, né? Eu não sei se eu conseguiria ter feito isso do jeito que eu fiz, tão confortável do jeito que eu fiz, se não fosse pela área de qualidade. Outra pergunta que fizeram aqui, Phil, você entrou como pleno ou como júnior? No começo, eles confundiram pelo meu currículo e pelo meu LinkedIn. Eles acharam, no começo, que eu ia ser sênior. Eu falei assim, não, calma aí. Não que eu falei calma aí, mas eu falei assim, não, tenho experiência na parte industrial de qualidade, né? Experiência na parte de software de QA não tem, realmente não tinha, né? Tem que ser, você não pode mentir, né? Você tem que falar perfeito, a verdade, sempre falar a verdade, perfeito, né? Nada de mentirinha. Então, eu falei isso daí e basicamente eu estou agora como júnior agora, tá bom? Porém, você sempre compara, vê os mentores, conversa com as pessoas, realmente você está entendendo a empresa, isso é um lado, né? Mas pelas hard skills, talvez, ou de fazer muitas coisas sozinho, até reviews, poderia até ser considerado um pleno, mas por enquanto eu estou galgando para virar um pleno, tá? Perfeito. Eu quero virar um pleno agora. Eu acho que você já está nesse posto, você só precisa de um pouquinho de tempo.